Essa seleção encantou o mundo ao jogar um futebol revolucionário, colocando os adversários na roda e gravando nomes na história do esporte. Mas após amargar longo período de fracassos, a reputação dessa imponente nação ficou manchada. Foi só a partir de um olhar atento sobre uma de suas próprias conquistas coloniais que tudo mudou. De lá pra cá, a Espanha deixou de ser notável apenas por ser furiosa, mas também por ser brilhante. Quer saber de que modo essa seleção ascendeu de azarada ao posto de hegemônica e como uma nação rival e uma região separatista ajudaram na construção de uma nova e vencedora identidade? Então fica comigo que eu vou te contar agora. A La Roja coleciona tabus e recordes expressivos. Detentora de uma tríplice coroa homérica ao vencer a Euro, Copa do Mundo e nova Euro consecutiva, se igualou à Alemanha, ganhando assim o selo de dominante de uma era. Mas por outro lado, sustentou por muito tempo a peste de pipoqueira. A começar pela infelicidade de ostentar por bons anos o melhor jogador do mundo e simplesmente não poder usufruir de suas benesses. Alfred Di Stéfano nasceu na Argentina, mas logo se tornou o ídolo máximo do Real Madrid, se naturalizando espanhol em 56. No ano seguinte, a Espanha sucumbiu para a Escócia nas eliminatórias, não só já inaugurando a fama de azarona, como impedindo o craque de jogar a Copa de 58. Restava então a Copa do Mundo de 62, mas dessa vez Di Stéfano foi cortado por lesão. Ainda assim, a fúria do passado, além de ser intensa, nunca perdeu a pose de imponente e na base da resiliência levou sua primeira Euro em 64. Y así considerado como el mejor guardameta del mundo en el momento actual. Uma virada de mesa repleta de nuances políticas, a Espanha bateu a sensação União Soviética após ter se recusado a jogar contra a mesma no torneio passado, num claro boicote ao regime comunista. Nas décadas seguintes, o suprassumo da glória de ser campeão do mundo estaria reservado aos esquadrões do Brasil, Itália e Alemanha, deixando a Espanha de fora da panelinha, até que em meados dos anos 2000, um atacante de grife espanhola espantasse o mundo. Eleito o melhor jogador da La Liga por 5 temporadas e melhor atacante da UEFA por 3 anos seguidos, Raul logo se tornou a aposta do país para sair do marasmo. Impulsionado pela força merengue na mídia, sua relevância por si só era comparada ao Dream Team do Barcelona noventista, num contraste com o coletivismo catalão. Embora não tenha feito feio na sua trajetória na seleção, logo chegando ao topo da artilharia histórica, Raul não foi o bastante para a Espanha nas Copas de 98 e 2002. Em 2006, as oitavas entre Espanha e França era marcada por equipes em transições geracionais, com a La Roja abrindo alas para Xabi Alonso, Sérgio Ramos e Vidia, e os franceses para Ribéry. Mas o duelo de veteranos deu a França de Zidane e Vieira, e assim era o fim da segunda geração espanhola, liderada por Raul e Antônio Reyes. Em 2008, o técnico Luís Aragones tomou uma decisão ousada. Contra toda a pressão dos cartolas de Madrid, escalou uma Espanha predominantemente barcelonista, pela segunda vez na história, superando a desconfiança que vinha dos anos 90, quando as peças do Dream Team não vingaram pela Roja, mas dessa vez era diferente. O Barcelona daquele ano era o time mais badalado do mundo. Após uma ressurreição midiática liderada por Ronaldinho Gaúcho, o clube encantava o planeta com exibições magistrais da dupla Xavi e Iniesta, forjada na La Masia, onde aprenderam os valores éticos e técnicos da aclamada base. Não bastasse, guiados por Pep Guardiola, cuja formação técnica e tática também são de lá, a lapidação dos craques chegou a outro patamar através de treinos sofisticados, baseado em relatórios detalhados de analistas de desempenho. A La Masia era um centro não só esportivo, mas também cultural no seio da província da Catalunha, mais precisamente nas costas do pulsante Camp Nou. Foi ali que Aragones e posteriormente Del Bosque sinalizavam o reinado, onde era preciso ainda explorar e pilhar riquezas, como nos bons tempos de imperialismo hispânico. E aí, meus amigos, o resto é história. Em 2009, a Espanha era uma equipe distintamente catalã, com a espinha dorsal composta por 5 formados de La Masia, jogando quase todos os jogos. Mesmo com o Madrid conseguindo emplacar uma de suas crias com o promissor Fernando Torres, era o atacante do Barça que fazia os gols mais decisivos, assim sendo presenteado com a titularidade na Copa. Mais tarde, o mesmo Vidia superaria Raul como o maior artilheiro da Roja, em mais um duro golpe contra a ala merengue. A Espanha então faturou a Euro de 2008 com sobras, chegando então à liderança do ranking FIFA. Mas para bater o feito inédito de conquistar a Copa do Mundo, era preciso exorcizar fantasmas.
Na Copa de 2010, a atual campeã europeia perdeu por 1-0 para a Suíça em sua estreia. Daí já viu, o espanholzinho lá ficou como? Todo cagado. Ainda na fase de grupos, foi num confronto de tom revanchista com a ex-colônia Paraguai que a seleção do Tic-Tac teve sua vitória mais suada. Cacilhas pegou um pênalti de Cardoso. Em seguida, pênalti para a Espanha e Villar pega o arremate de Xabi Alonso. Aos 47, Iniesta aparece para marcar o único tento do jogo, um foreshadow da final daquela Copa. Na verdade, eu cometi uma gafe aqui. Não foi o Iniesta que fez esse gol, foi o Vidia. O Iniesta até fez um gol no final, mas foi contra o Chile. Peço perdão para toda a audiência. Para superar em definitivo todos os traumas e desafios, a Espanha barcelonista precisaria ainda ser testada pela escola gênese de sua própria filosofia, a Holanda. Embora a Holanda de 2006 não fosse o melhor reflexo do consagrado estilo holandês, eles fizeram um jogo duríssimo. Afinal, estavam ali duas virgens de Copa e famosos por fraquejar na hora H. Ficou um pouco esquisito falar isso. Mas sempre ele, Iniesta, fez o gol na prorrogação, consagrando assim a melhor geração espanhola, ou melhor dizendo, catalã. Ainda mais Grená com os adventos de Piqué, Pedro e Fábricas como titulares, a Tic-Tac ainda venceria o tri da Euro em 2012, invicta. Na Copa de 2014, a Espanha chegava como favorita. Um fantasma que não morre, a Holanda fez questão de se colocar no caminho novamente, mas dessa vez o futebol total estava lá. Um rolo compressor digno de um carrossel holandês despachou os espanhóis, decretando o fim da terceira geração e início do hiatus de conquistas e boas safras da Espanha. Não tinha desfecho mais simbólico e irônico do que esse. Eu vou te explicar o porquê. Se por um lado foi Pep Guardiola o responsável pelo refinamento da filosofia de jogo da La Masia, é verdade que ele também seguiu os passos de seu mentor, o maior jogador holandês da história e um dos mais inteligentes em campo já visto, Johan Cruyff. Foi Cruyff que promoveu o modelo de jogo conhecido pelos 3 Ps, erroneamente atribuído a Pep. Com uma abordagem disruptiva, em seu tempo como treinador ele foi capaz de mudar a mentalidade de toda uma safra de jogadores, com visões orientadas aos atacantes ou meio-campista clássico. O camisa 4, visto apenas como carregador de piano até então, ganhava contornos de luxo em seu plano tático. As valências da equipe estavam acima de qualquer atributo individual. Era o pensamento coletivista que vigorou no Ajax dos anos 70, que estava prestes a contaminar a água da Catalunha para sempre. Eu sei, calma. Você deve estar se perguntando onde isso tudo desandou para depois ressurgir de novo. Acredite se quiser, nem eu sei. Mentira, eu sei sim. Eu pesquisei, né, caralho? As mudanças na gestão do Barcelona refletiram no time principal, nas categorias de base e, claro, na seleção. Enquanto o Real Madrid empilhava títulos sob a gestão megalomaníaca de Florentino Pérez, o Barcelona sucumbiu à crise. A saída de Laporta demarcou uma fase com mais foco no mercado e menos na formação, mas as contratações ruins geraram enormes rombos financeiros. O projeto de mudança da sede de La Masia do casarão secular para um centro moderno também afetou não só a estrutura, como o rigor sobre os valores da aclamada base. O que antes servia como literalmente um abrigo para jovens ficarem longe dos perigos noturnos, se tornou uma grande área gourmet voltada para turismo e merchandising. Em 2014, após episódio envolvendo o aliciamento ilegal da grande promessa japonesa Takefusa Kubo, hoje estrela do Real Sociedad, a torcida exibiu um grande bandeirão: La Masia no es toca. Em La Masia não se mexe. Num protesto às ameaças de sanção contra o clube. Parecia tudo perdido para o Barça e a Espanha prestes a engatar uma nova longa fila, até que o destino colocou a Holanda no caminho dos catalães de novo. Em 2021 chegava um ídolo da camisa grená. O holandês Koeman assumiu o comando técnico de um time em crise e logo recorreu à academia. Ele integrou Ansu Fati como peça central de seu time, subiu Gavi e confiou na lapidação do recém-contratado Pedro. Coincidência ou não, no mesmo ano a joia holandesa da La Masia, Xavi Simons, despontou e chamou a atenção do RB Leipzig, que já estava também observando Dani Olmo, outra cria da La Masia. A base mais famosa do mundo, que tem 15 equipes formadoras entre 7 e 27 anos, teve que superar a ânsia pela fabricação de um novo Messi até aceitar sua nova fase. Agora não mais de cara latino-americana, mas africana. Foi questão de tempo para a seleção espanhola começar a colher os frutos. Em 2024, a La Fúria contou com as crias da La Masia, Lamine Yamal,
Olmo, Ferran Torres para faturar a sua 4ª Eurocopa, com uma diferença para a geração de ouro anterior. Meu irmão, eles nem estão próximos do seu auge. Se hoje a Espanha pode celebrar o início de uma nova era hegemônica, é porque aquele dia em 1973, naquela casa medieval, Johan Cruyff assinou seu contrato com o Barça, dando início a um longevo vínculo com a massa culé. Com a ajuda da irreverente forma de pensar holandesa, a La Masia se tornou uma profusão de conhecimento futebolístico e a Catalunha proveu à Espanha um tesouro inestimável, a manutenção dos valores aprendidos em casa. Este território que sonha com uma independência até os dias atuais é o super trunfo de uma nova Espanha. E assim chegamos ao fim de mais uma história do futebol mundial. Esse vídeo deu um trabalhão pra fazer, então se você realmente curtiu, já deixa seu like pra gente poder continuar. Ah, e não deixa de se inscrever no canal, porque aqui tem conteúdo todos os dias. Deixa nos comentários aí qual outra seleção você gostaria que a gente falasse. Fui!